Obrigada, Alexandre. Olá, meus queridos, muito boa noite. Alegria estar aqui no domingo. Normalmente eu estou aqui no sábado e às vezes às quartas-feiras, mas é muito bom quando a gente consegue vir também aos domingos na Casa Espírita. E a página de hoje, ela veio com uma introdução perfeita à nossa palestra. Vamos falar sobre uma página do livro Pão Nosso, também de Emmanuel, dessa mesma coleção, e cada página dessa dá para a gente fazer um seminário, né? Não só uma palestra. E a página de hoje, que o Alexandre leu para nós, ela fala muito ao nosso coração, também em consonância com a página, o tema de hoje, que é o arado. Ela fala muito em relação a isso, como diz a nossa juventude, que a gente quer o close e a gente não quer o corre, né? A gente quer as coisas, a consequência e não o trabalho, a necessidade do esforço para conseguir aquilo que se tem, que é uma coisa até natural da nossa espécie, mas que a gente vê, e Jesus já vem sinalizando isso para a gente há 2000 anos, que ainda precisa de ajuste. Essa página, ela entrou na parte da plano de estudos e da bibliografia da Comerge, que é o encontro que nós temos no Carnaval, da confraternização das mocidades espíritas do Estado do Rio de Janeiro, que eu faço parte, sou uma das facilitadoras dos grupos de jovens, e foi uma página que me tocou muito, por isso a gente quis trazê-la mais vezes, para que mais pessoas ouvissem sobre ela. Então, ela está lá no livro Pão Nosso, é a lição 3 desse livro, e a fala evangélica está em Lucas, no capítulo 9, versículo 62, ela diz que Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, Emmanuel descreve um pouco mais a respeito desse trecho evangélico, dizendo o seguinte: aqui vemos Jesus utilizar na edificação do reino de Deus um dos mais belos símbolos. Efetivamente, se desejasse, o mestre criaria outras imagens. Poderia reportar-se às leis do mundo, aos deveres sociais, aos textos da profecia, mas prefere fixar o ensinamento em bases mais simples. O arado é aparelho de todos os tempos. É pesado, demanda esforço de colaboração entre homem e máquina, provoca suor e cuidado e, sobretudo, fere a terra para que possa produzir. Constrói o berço das sementes e, à sua passagem, o terreno cede para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. É necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade na luta edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo. Meditemos nas oportunidades perdidas, chuvas de misericórdia que caíram sobre nós e que se foram sem qualquer aproveitamento para nosso espírito, no sol de amor que nos vem vivificando há muitos milênios, nos adubos preciosos que temos recusado por preferirmos a ociosidade à indiferença. Examinemos tudo isso e reflitamos no símbolo de Jesus. Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, não se deve esquecer que, depois dele, chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. Olha como se falam as duas páginas, né, que o Alexandre leu para nós, e é essa página de Emmanuel que me causou um certo desconforto quando eu comecei a leitura, quando eu li pela primeira vez, e que sempre que eu releio o desconforto meio que aumenta, porque ele traz para a gente uma realidade que muitas das vezes a gente não quer ver. E esse é o grande desafio de ser espírita, né? À toa que Raul Teixeira dizia que ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Porque a gente é confrontado o tempo inteiro com realidades que a gente muitas das vezes não queria olhar. É mais fácil a gente fazer de conta que não existe, é mais fácil a gente passar por cima, é mais fácil a gente ignorar. Mas vamos pensar nesse exemplo
nesse símbolo tão bonito que Jesus usou para a gente, que é o arado. Quando a gente olha para a obra que o arado faz, a gente vê que são sulcos, né, para poder preparar a terra, e eles têm que estar muito bem alinhados, seja na direção que for, tem que haver um alinhamento, porque senão as sementes, quando começam a produzir, podem sufocar umas às outras, competir por espaço. Então, isso tem que ser bem organizadinho, com o risco de, se você ficar desatento, você perde serviço. Então, é preciso prestar atenção no que está se fazendo. E aí Jesus usa esse símbolo para falar que quem olha para trás e não está com a mão no arado, não consegue ser apto para conduzir aí, para estar junto da criação. Perdão. Época de frio, como quase todo mundo, eu também peguei essa gripe, né? Já estou curada, né? Mas a tosse fica mais um tempo. Mas, enfim, peço desculpas, de vez em quando eu vou precisar tossir. Mas o arado, então, é um símbolo que já é conhecido há mais de 5.000 anos e, então, já era bem conhecido na época de Jesus, e ele traz para a gente essa ideia, né, de que para conseguir o resultado que se quer, no nosso caso, a construção do reino de Deus realmente entre nós, vamos precisar não só de esforço e de suor, vamos precisar de colaboração, porque sem a máquina, sem o animal que ajuda a puxar a máquina na época de Jesus, porque aí a gente tem que se reportar à época dele, hoje o arado é feito com uma máquina que é guiada por Wi-Fi, não precisa mais nem de motorista dentro do arado, mas eu preciso de um técnico ali controlando as máquinas. Mas é um esforço de colaboração, de qualquer forma, não deixa de ser. Então, precisamos lembrar que a gente vai precisar ajudar uns aos outros. Então, a consequência é que, se eu ficar sem atenção, eu posso botar todo o trabalho a perder. E isso é uma simbologia que, na prática, funciona tanto quanto na parte metafórica. Então, quando a gente fala de reino de Deus, se a gente se desliga, se a gente dá uma brechazinha para vir o desânimo, para vir o hedonismo, para vir a busca do prazer, para vir qualquer outra coisa, o egoísmo, essas coisas que a gente já não quer mais em nós, e a gente dá brecha, se a gente perde o foco, perde a atenção, elas se instalam de novo, porque é muito cômodo voltar para a zona de conforto, para aqueles comportamentos que a gente já está acostumado a fazer há milênios. Então, quando você é uma pessoa que está acostumado a explodir com facilidade, quando você resolve ter paciência, o que acontece? Você vira um imã para atrair gente chata. Parece um chato a 2 quilômetros, ele resolve sentar onde? No lugar que está vago do seu lado. E do seu lado vai ter um lugar vago para ele, parece que assim, esperando por ele. Por quê? Porque você resolveu que você precisa exercitar. E a gente não desenvolve nada se a gente não exercitar. Nem músculo a gente desenvolve se não exercitar. Precisa exercitar. E o exercício é feito, né, com suor, com trabalho, com esforço. Então, o arado, quando Jesus usa esse termo, esse símbolo, ele sabe que é um aparelho pesado. Ele sabe que é um aparelho que vai fazer com que você sua e que vai ferir a terra, em alusão à terra árida dos nossos corações, a terra árida das nossas almas, que precisa ser rasgada, muitas das vezes, para que possa deixar de ser impermeável, para que ela possa receber os adubos, o sol, a chuva, as chuvas de misericórdia, como Emmanuel falou na página, que vem e que a gente não aproveita. Quantas vezes será que a gente já foi abençoado com essas chuvas e a gente não aproveitou, porque se fechou, porque estava impermeado, estava distraído, não estava prestando atenção, e depois a gente ainda reclama, né, que não está conseguindo chegar em esse ou aquele momento que nós gostaríamos. Então, a construção desse reino de Deus, ela vai precisar que a gente entenda que muitas das vezes ela é cansativa, né? Mas ela é necessária, porque lembra, depois do serviço, celeiros fartos, pão no prato, solos férteis, mas até chegar lá, vamos precisar fazer algumas escolhas nas nossas vidas.
E Emmanuel fala sobre isso. Né? Precisamos oferecer receptividade à graça divina, porque a graça divina está disponível para todos. Aí, o Livro dos Espíritos fala sobre isso. Paulo, na carta aos Hebreus, fala sobre isso. Que a graça divina está disponível para todos, mas muito poucos de nós estão aptos para recebê-la. Por quê? Porque a gente está distraído. E hoje, com isso aqui, todos nós estamos muito distraídos. Não só pela rede social. Né? Existe joguinho, existe Shopee, existe, que é uma tristeza na vida da gente, não sei vocês, mas às vezes eu me peguei fazendo, né, depois que eu comecei a fazer o estudo, no caso ano passado, né, para comércio desse ano, e comecei a olhar o tempo que eu gastava montando carrinho na Shopee, que eu nunca vou comprar, porque, mas enfim, passatempo era montar carrinho em Shopee, Shein, Xiglan, Mercado Livre, essas coisas todas, e ficava vendo, Deus, quando eu tiver dinheiro eu vou comprar essas coisas. E aí você para pensar quantas horas do meu dia eu estava gastando com isso. E Emmanuel que me puxou a orelhinha ali, e eu falei, aí eu fico imaginando o mentor, né, tendo que catar, me fazer abrir o Pão Nosso, eu não estava abrindo. Aí o que ele fez? Ajudou a gente a entrar isso na bibliografia da Comércio e fazer a gente acabar estudando por conta disso, porque era uma página menorzinha, né, em vez de usar aquelas páginas grandes, pegar uma página menorzinha para olhar. Aí vem aquela coisa que, meu Deus, a carapuça serve. Por quê? Porque é difícil a gente fazer determinadas escolhas. Aqui é assim, difícil abrir mão, mas é preciso abrir mão do orgulho. Todos nós entendemos isso. Mas quando é abrir mão da fofoca, gente, na semana que a Virgínia separou do Zé Felipe, me desculpa, que as Beth estão aí, escândalo de Beth, escândalo de CPI, tudo bem, as Beths, as CPIs, são questões sociais, mas a vida privada da artista, a gente acaba sabendo da fofoca sem nem querer, você quando vê, está ali em todos os lugares, as pessoas tratando isso como se fosse da família. E aí você tem programas que se dedicam, e gente, porque tem audiência, a saber dos pormenores, por que separou, por que voltou, por que não voltou, se é golpe de marketing, se não é, o que está acontecendo. E as pessoas param as suas vidas para isso. Tia Claudinha, mas eu não ligo para a fofoca. Tudo bem. Você joga? Porque a maioria de nós, não sei vocês, mas eu trabalho com jovens de 15 anos para cima. Todos jogam alguma coisa em algum momento. Beleza, não tem problema nenhum. Eu mesma tenho um Trivia Spin e um Tetris no meu celular que eu gosto na hora do desespero. A cabeça está muito cheia, a gente pega, joga ali uns 15 minutinhos, meia hora, para dar uma aliviada. Só que eu já tive que desinstalar o Candy Crush do meu celular. Porque eu comecei a sonhar. Sério? Eu comecei a sonhar com o jogo. Por quê? Estou estressada, vou só para dar uma descansadinha antes de dormir. Aí quando você vê, você está 3 horas ali pegando pecinha, vendo os bichinhos explodir, aquelas coisas, eu estou feliz da vida, porque é aquela dopaminazinha que sai na hora, sem maiores esforços. E aí você vai desdobrar, e em vez de você ir para nosso lar, em vez de você ir para um instituto para estudar, você está lá jogando Candy Crush de madrugada no mundo espiritual. Mas eu não gosto de Candy Crush, tudo bem, mas tem LOL, Roblox, Minecraft, Free Fire, Fortnite, Candy Crush, Call of Duty, Pet Rescue, Zelda, Halo, Super Mario, Sonic, Dota, Silent Hill, World of Warcraft, FIFA, Tetris, Mahjong, para quem é mais velho, fora os outros que estão lá na Play Store. Esses são só os que eu já joguei. Mas é gostoso, gente, só dá prazer, é legal. Tia Claudinha, olha só, eu não faço nada disso. Eu não monto carrinho na Shopee, eu não gosto de ficar acompanhando fofoca, eu não jogo. Beleza. Assiste televisão. Todo mundo tem a sua série preferida da Netflix, né? Chosen. Chosen é maravilhoso, mas Chosen não é perda de tempo. Chosen eu digo que é investimento. O que a gente está falando aqui é do excesso. Vai pegar, eu sou dorameira também, pega uma série dessa de dorama que você não consegue ver um capítulo sem ver os 20. Aí quando você vê, você passou o dia inteiro, às vezes o final de semana todo, assistindo uma determinada série. Tem galera que é do Stranger Things, que é cada dia tem uma série diferente, tem um filme novo sendo lançado, tem muita coisa acontecendo em todas as áreas de streaming.
E não é só... A Netflix é a mais popular, mas a Netflix agora está cara. Mas tem, né, Paramount, tem Disney Plus, tem a Prime, que também é bom, tem a HBO, que agora é Max, tem um monte de canais que a gente pode... A Apple TV, tem um monte de coisa. E aí, cada pessoa que tem um determinado streaming tem um grupo que você encontra para poder falar daquilo. E nem vou falar em novela, em séries de TV aberta, dessas coisas que todos nós gostamos e que não é problema você ver um pouquinho. Eu estou falando aqui, gente, é bom a gente lembrar que a gente está falando do abuso. Né? Demais. Quanto tempo você leva? 1 hora do seu dia? 2 horas do seu dia? Que eu não sei quantos você sabe, mas foi feito um estudo, tem sido feitos muitos estudos, e saiu um estudo recente a respeito de uso de tela. Nós estamos com um problema seríssimo de diminuição de QI da população humana. Pela primeira vez na história, pós-guerra, foi detectado que a capacidade de inteligência cognitiva para algumas áreas, né, nós temos vários tipos de inteligência, e nós estamos falando da inteligência lógico-matemática, ela, pela primeira vez na história, nos últimos 50 anos, ela diminuiu. Por quê? Atribui-se a excesso de tela, juntamente com uma explosão de depressão e ansiedade, principalmente em jovens adultos e adolescentes. E mais recentemente, nessa última década, em crianças. Tanto que o número de suicídios entre crianças explodiu, principalmente na Ásia e na Europa. No Brasil a gente ainda vê, mas muito menor. Na América Latina, de uma forma geral, a gente vê, sim, existem casos de suicídio infantil, mas não é tão comum quanto em outras culturas, o que é extremamente sério. O que demonstra para a gente que algo não está correto. Então, uma das coisas que tem se observado é que o uso excessivo, então, de novo, não é o uso da tela, é o uso excessivo da tela e o uso precoce. O que os psiquiatras, neuropsicólogos, neurologistas, fisiologistas têm sinalizado para todos nós? Menores de 8 anos devem ter 0 tempo de tela. Seu filho, sua filha, seu neto, sua neta, seu sobrinho, seu conhecido. Alguém da sua família tem menos de 8 anos, não deve ter celular com acesso liberado à internet. Por N motivos, até pela própria segurança, mas também pela questão neurofisiológica. As escolas agora proibiram. Eu, Cláudia, particularmente, achei que a forma como foi proibida não foi a forma mais adequada, porque veio uma proibição do nada, de cima para baixo, sem preparar ninguém, e aí a gente está tendo, para algumas escolas, isso está funcionando bem, para outras escolas está um problema seríssimo, inclusive com direção liberando para os alunos voltarem a usar o celular na sala por causa da explosão da violência dentro da escola. Então, são questões que a gente precisa avaliar. Precisa tirar o celular da escola? Eu acredito que sim. Mas não de uma hora para outra, de cima para baixo, da forma como foi feita. As coisas precisam ser mais ajustadas. Mas, enfim, de 8 a 16 anos, você deve ter o seu tempo para trabalho e para estudo. Né? Com 8 a 15 anos, você não trabalha, mas você estuda. Então, para você poder fazer suas pesquisas, para você desenvolver as apresentações para a escola, tirando isso, você tem, sem haver um comprometimento grave da sua cognição, pelo que foi observado, 1 hora de tela por dia. Então, para você jogar, para você usar, para você brincar, rede social, menor de 16 anos não deve ter acesso à rede social. Outro problema. Porque hoje até os próprios pais fazem perfis em rede social para os seus filhos e deixam as crianças usarem. TikTok, então, é uma tristeza. Ah, mas eu não autorizei. Mas você verifica se no celular do seu filho tem Dix? Vocês sabem o que é um Dix? Se vocês têm filho menor de idade, precisam saber urgentemente o que é um Dix, como é que funciona e como é que você descobre se ele tem ou não. Para descobrir, por exemplo, se seu filho de 10 anos de idade está fumando vape na escola e você não sabe. Porque eles postam no TikTok.
com Dix. Então, são coisas que a gente precisa estar atento. Mas eu já dou aula, mas eu já trabalho, já faço um monte de coisa, ainda vou ter que fazer isso? Pois é. Dix é um perfil diferente que ele não usa o nome dele. Então, é um segundo perfil que a família está banida, a família e alguns amigos não conhecem. Vocês devem lembrar da treta adolescente que teve, acho que mês passado, alguma coisa assim, com o filho da Angélica? É que uma menina queria o Dix dele, queria acesso a um perfil que ele só vai abrir para algumas pessoas, não para todo mundo. E a maioria das vezes os pais não conhecem. Como é que eu descubro isso? Pego o celular do seu filho, para o qual você deve saber a senha, porque menor de idade, de novo, estou falando de filhos menores de idade. Menor de idade não tem direito à privacidade pelo código ECA. Tá? Até como uma forma de você proteger, você precisa saber o que seu filho está fazendo nas redes. Abre o Instagram dele e lá na bolinha onde tem a foto, clica e vê na conta se só tem uma conta ou mais de uma conta vinculada a ele. Se tiver mais de uma conta, a conta que não aparece para você é o Dix dele. Vai ter uma galera me xingando na internet agora, que está gravada. Pois é. Eu tenho 5 Dix falsos, onde eu tenho de 10 a 18 anos e entre homens e meninas, que eu uso no TikTok. Eu sou amiga de quase todos os meus jovens. Tadinhos, eles agora vão saber disso. Alguns há mais de 3 anos. Me aceitaram sem conhecer esse Dix, achando que estão aceitando um rapaz, ou uma moça, ou uma criança, sem saber. Óbvio. Como é que eu vou saber se eles estão usando vape ou não? Como é que eu vou saber o quanto eles estão bebendo nas festas ou não? Como é que eu vou saber se um dos meus jovens tem fama de garanhão e aqui dentro é a pessoa que falta pouco andar com a auréola em cima da cabeça? Todos eles. São todos santos. Que nem eu. Então, a gente aprende. Aí eu vou usar isso para quê? Para chegar para o menino e puxar a orelha? Não, vou usar para poder ter o parâmetro, para poder orientar, direcionar a minha conversa, para facilitar o assunto, para que ele possa refletir. Lembrando, eu trabalho com jovens maiores de 15 anos de idade. É diferente trabalhar com gente de 10, de 12, de 11. Tá? Então, assim... Então, nesses casos, a gente precisa ter esse olhar, inclusive minhas filhas, minha sobrinha já me aceitou esses dias, acho que não está aceitando um garotinho, inclusive me deu uma cantada na internet, safada. Mas, enfim, essas coisas acontecem, gente. E aí a gente tem que lidar com isso. Quando você vai entrar nisso, a gente precisa entender que os nossos jovens estão fazendo as escolhas deles. E as escolhas deles precisam ser pautadas naquilo que nós acreditamos que sejam os melhores valores. Então, o que é a educação? A educação são os valores que a gente dá para alguém, como sociedade, para que essa pessoa, quando está sozinha na madrugada e pula um convite qualquer na internet, ele saiba como escolher. Saiba se vai clicar naquilo ou não, se vai compartilhar ou não. Tenha pensamento crítico. Mas, para fazer isso, não pode ser menor de 16 anos. Por isso, rede social não é para menor de 16 anos. Não há estrutura fisiológica suficiente para isso. Mas, enfim, nós também precisamos fazer as nossas escolhas. Por isso... Maturidade, a adolescência ela encerra aos 23 para 24 anos. A modelagem neuronal no nosso cérebro ela vai acabar entre 23 e 24 anos. Então, até 23, 24 somos ainda meio adolescentes. Aí, até os 30, a gente está no auge, 30, 35, a gente está no auge do funcionamento neuronal. Daí para frente, só para trás. Lamento. Faz parte, estamos num corpo de carne e é assim mesmo, paciência. Então, essas escolhas a gente faz todo dia. Escolher se você vai ser uma pessoa mais presente ou não na vida das pessoas com quem você ama, significa que você vai ter que investir mais tempo conversando e tendo que administrar problema. O pessoal hoje fala das mães de bebê reborn. Eu estou preocupada com os homens e as mulheres que estão namorando IA. Porque tem uma galera que está namorando inteligência artificial, gente.
Isso significa o quê? Falta de laço afetivo, falta de conversa, profundidade. As pessoas não querem ter trabalho. Porque toda vez que eu sento do lado de outra pessoa e outra pessoa diverge de mim de alguma forma, não concorda com alguma coisa comigo, eu fico pistola. E aí, o que eu quero? Sentar e tentar convencer o outro? Não, eu simplesmente prefiro me afastar. É natural da gente, a lei do menor esforço. Só que nós somos convidados hoje para outra coisa, para outro movimento. E aí é sempre bom a gente lembrar desse moço aqui, que é o nosso querido Chico. Chico Xavier viveu numa época completamente diferente. A gente pode dizer, inclusive, que o mundo que ele vivia era outro, né? E o mundo que daqui a pouco os nossos netos vão estar vivendo vai ser outro completamente diferente do que a gente vive hoje, ainda mais com esse avanço absurdo tecnológico que a gente está tendo. Mas os problemas são problemas, gente. Independente de quais sejam, a gente está tendo que lidar com eles. E nesse livro, Ramiro Gama conta uma das lindas passagens, né, da vida de Chico Xavier, chamado Lavrador e Enxada, que me remeteu a esse trabalho dessa página de Emmanuel sobre o arado. Vinha Chico de casa indo para o trabalho, e quando ele saltava, né, ele trabalhava na Fazenda Modelo, Ministério da Agricultura, e quando ele saltava do transporte público até o escritório, tinha um campo. E vinha Chico caminhando de cabeça baixa, pensando nos milhares de problemas que ele tinha para resolver e como ele se manter equilibrado, sem perder a sanidade, no meio de tanta demanda, né? O trabalho mediúnico demandava tempo, ele tinha doentes que chegavam todos os dias aos montes na porta da casa dele, pedindo ajuda, ele tinha curiosos que queriam saber mais informações, ele tinha o pessoal da igreja que o perseguia, ele tinha os ateus que insistiam em mais provas e mais provas, e o que não faltava era problema, fora a parte financeira, essas coisas todas. E aí, à medida que ele ia andando, Emmanuel aparece para ele e aponta o quadro desse lavrador que estava debaixo do sol, usando a enxada. E aí, Emmanuel pergunta, está vendo, Chico? Guiada pelo cultivador, a enxada apenas procura servir. Ela não pergunta se vai bater num solo que é pantanoso, que é lodoso ou que é cheio de pedra. Ela não pergunta se ela vai ajudar numa sementeira de flores, feijão, milho ou qualquer outra coisa. Ela simplesmente obedece ao lavrador e ajuda. E nós, Chicos, somos como a enxada, nas mãos do nosso divino semeador. Vamos aprender com ela, sem indagar. Aí Chico presta atenção, se sente mais animado, fala, realmente o desânimo é um veneno. E aí Emmanuel conclui, segundo essa historinha, dizendo para ele o seguinte, a enxada que foge à glória do trabalho cai na tragédia da ferrugem. E aí Chico, obviamente, se sente mais consolado, vai trabalhar com um ânimo melhor. E isso serve para nós, quando a gente pensa o quanto a gente pode se beneficiar desse momento, quando a gente olha que quando a gente não está com a mão na enxada, como a gente tem o nosso coração enferrujado. Quantos de nós conhecemos pessoas que, por não usarem o afeto, não sabem demonstrar afeição? Elas amam, mas não conseguem demonstrar. Por quê? Porque enferrujou. Não consegue dizer, o coração está ali, tentando, tadinho, mas está na hora de expressar aquilo, não vai, porque enferrujou. Então, ficar ocioso é a tragédia da ferrugem para todos nós. Então, é preciso que a gente olhe para esse símbolo de Jesus, que é o arado, e lembre que a promessa que Jesus faz para a gente, ao usar o arado como símbolo, é serviço, disciplina, aflição e cansaço. Só coisa boa, né? Imagina você dizer para um jovenzinho de 15 anos
que o que Jesus promete para a gente, para edificar o reino de Deus, é serviço, disciplina, aflição e cansaço. Ele olha para nós assim, ó. É ruim, hein? Mulher doida. Até parece. O mundo me promete dinheiro, conforto, falta de isenção de responsabilidade. Eu vou ser sempre o máximo, sempre sou eu que serei, né, glorificado. Então, você me diz que eu tenho que trabalhar para ter cansaço, aflição, né? Como é que isso funciona? Disciplina, que é tudo que o jovem não quer. Então, corações mais novos, mais jovens, ou pouco despertos, podem realmente estranhar isso, mas vamos lembrar que quais são as promessas depois que isso acontece. Depois que o serviço, que o arado passa, a gente vai ter campos semeados, campos férteis, celeiros guarnecidos e pão no prato. Então, do ponto de vista espiritual, quem aqui já se dispôs a fazer um trabalho voluntário? Seja aqui na Casa Espírita, seja numa ONG, seja em qualquer lugar, resolve fazer um trabalho voluntário. Primeira sensação que você tem é que você não vai dar conta do trabalho, porque é muita coisa. Em vez de ONG, vamos pensar em nós, né, na nossa casa. Implantar o estudo do Evangelho no lar, né, fazer o estudo do Evangelho no lar uma vez por semana, é uma campanha permanente da FEB, Federação Espírita Brasileira. Então, é recomendável que todos nós, nas nossas casas, com as nossas famílias, seja a família que for, eu tentei buscar uma figura que fosse o mais representativa possível dos vários tipos de família corpórea que a gente tem, que o Espiritismo reconhece, família espiritual e família corpórea. Composição, cada um cuide da sua. Importante a gente lembrar que família é onde tem gente que precisa ser amada. Que te ama, nem sempre, mas que precisa ser amada por você. Por isso a gente está junto. Então, quando a gente resolve fazer a implantação do estudo do Evangelho, é um serviço para a gente e para a nossa família, se você mora com mais alguém. Uma vez por semana, você tira meia horinha, todos os dias, naquele dia. Minha casa, por exemplo, é todo domingo às 21h. Porque aqui já deu tempo de vir aqui, se for o caso. Se tiver uma festa, a festa já acabou, porque segunda-feira as pessoas trabalham, então dificilmente a festa ultrapassa às 21h no domingo. Mas tem gente que funciona melhor no sábado, tem gente que funciona melhor dia de semana, tem gente que é melhor de manhã, não tem problema. No nosso caso, segunda-feira, domingo, 21h. Todo domingo, às 21h, nós nos reunimos na nossa família para meia hora de estudo do Evangelho. A gente abre o Evangelho, preferencialmente o Evangelho segundo o Espiritismo, porque ali já vem também as considerações da espiritualidade. A gente lê um trecho e conversa sobre ele, tenta aplicá-lo no nosso dia a dia, tentar refletir como aquilo pode fazer sentido e se transformar em algo útil para nós no nosso dia a dia. Quando a gente resolve fazer isso, no início, no meu caso, a gente já tem mais do que uns 20 anos, né, Manildo, que a gente está nessa. Mas quando você começa, gente, é o desespero. Tudo que puder acontecer para atrapalhar o seu dia vai acontecer. E não é só coisa ruim, não, tá, gente? É convite para festa, é gente querida que aparece, você não vê há anos, aí o cara resolve aparecer na sua casa de surpresa, no dia, no horário do seu Evangelho. Telefone que toca, emprego que começa a te chamar naquele dia, naquele horário para você fazer alguma coisa. É gente que fica doente, é cachorro que resolve fugir no dia. Acontece de um tudo, para que você não tenha sequência. Então, a gente precisa da disciplina, que está lá na informação de Emmanuel, né, no símbolo de Jesus, para que a gente possa perseverar. Não à toa, Emmanuel diz que a gente tem que se abraçar ao arado. Não é só encostar nele, é abraçar. E não é qualquer arado, é arado da responsabilidade. Então, se abraçar ao arado da responsabilidade para poder manter a disciplina. Só que isso cansa. Por isso, cansaço acontece. E ocorre a aflição, que você sabe que se você não fizer naquele dia, naquele horário, perdeu por algum motivo, você já sabe que a espiritualidade amiga vai estar lá. Mas não vai ter o mesmo aproveitamento. Porque à medida que a gente tem as orientações, que à medida que você
permanece na frequência de todo dia, todo horário, fazer o seu evangelho, muda a psicosfera da sua casa e você começa a manter a psicosfera da sua casa mais permeável, mais fácil, para que outros mentores mais elevados possam vir estar com a gente. Então, no início é difícil, tudo de problema vai acontecer. Só que lá, a colheita são ambiência familiar um pouco melhor. Vai resolver os tretas da família? Não, porque quem resolve as tretas da família é a família. Mas ela melhora a ambiência, porque pelo menos naquele dia, naquele horário, as pessoas sentam e começam a conversar, começam pelo menos a ouvir. Às vezes a gente tem aquele parente que se recusa a fazer o evangelho, mas ele está ali sentado ouvindo. Eu tenho uma filha que diz agora que é ateia. Eu digo que ela é à toa. Que se fosse ateia, né, mesmo, mas todo domingo, 21 horas, ela chama. Mãe, olha só, está o horário do evangelho. E fica sentadinha do lado. Não faz prece, não lê nada, fica na dela. Mas ela está ali ouvindo. Então, já é uma semente. A gente, às vezes, fica esperando grandes, né, evoluções e grandes revoluções dentro da nossa casa, mas, às vezes, não é o momento. Cada um tem o seu tempo. Então, a gente vai respeitando o tempo dos outros, a gente vai jogando as sementes e vai deixando que Jesus faça o trabalho dele. Por quê? Porque nós estamos nos famosos tempos. Chegaram os tempos. Todo mundo, quem não viu, deve ter ouvido falar dessa série da Netflix chamada Adolescência, que é a série onde as pessoas ficaram muito, muito impactadas com o óbvio. O que é o óbvio? O óbvio é que, se não houver diálogo, se não houver... E aí, diálogo, gente, não é só a gente falar, é a gente ouvir também os filhos. A gente ouvir e aquela escuta que você realmente presta atenção no que o outro está te dizendo. Se a gente não tem abertura com os filhos para que eles possam dizer para a gente o que eles quiserem, eles vão ter tiques. E eles vão começar a entrar em conversas e buscar companhias que a gente não está oferecendo. E isso pode gerar neles realmente acabar que eles acabam sendo sucumbidos, engolidos por esse mundo que é cruel, que é violento, que é sempre a lei do mais forte, que ninguém se importa com ninguém, e que eles acabam sem saber, achando que isso é realmente uma realidade. E não é. Então, existe muita gente cruel, existe muita gente egoísta, existe, mas também, em contrapartida, olha essa casa lotada de corações amorosos, em busca, num domingo de tarde, uma temperatura gostosa para estar em casa assistindo série. A gente está aqui, ouvindo a gorda falar de Jesus. Olha que coisa incrível. Bando de gente doida. Mas a gente está aqui mostrando que não é. E como nós, tem gente na igreja evangélica, tem gente na igreja católica, tem gente nos terreiros de Umbanda, tem gente nos templos budistas, tem gente em tudo quanto é lugar, buscando um mundo melhor. Então, a gente precisa fazer essas conexões. Mas se você é pai, não está tendo trabalho com seus filhos, alguma coisa está errada. Se até José e Maria tiveram trabalho com Jesus, porque Jesus deu trabalho, né, gente? Imagina, com 12 anos o guri sumiu. 3 dias sumido em Jerusalém. Imagina, perdemos o governador espiritual. Eu teria enlouquecido, com certeza. Mas, enfim, imagina nós. Então, a gente vai ter, sim, algum trabalho. Por mais maravilhoso que seu filho seja, por mais incrível que seja aquela pessoa que você ajudou ali a criar, que você tenha certeza dos seus propósitos, sempre bom estar alerta. Porque a influência do mundo é, infelizmente, ainda perniciosa, uma vez que, como Jesus mesmo disse, o mundo ainda jaz no maligno. É só abrir e olhar as maiores buscas, né, que são feitas nas redes sociais, que é justamente sobre essas questões da violência. Mas tem um caminho que a gente pode seguir. Existem vários, né? Dependendo de cada pessoa, dependendo de cada personalidade, vários caminhos podem ser seguidos. Eu vou dizer o que tem dado certo para a gente está buscando, que é evangelização. Augusta falou mais cedo sobre evangelização nossa, de adultos, que é o ESD, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, que a gente não pode parar.
Né? Igual o Evangelho segundo o Espiritismo. Você está fazendo o estudo, chegou no final, você volta para o começo para poder começar a entender o que você ainda não tinha entendido. E nessa, cada vez que a gente lê, a gente vai trazendo outros livros, a gente vai trazendo mais informações, a gente vai amadurecendo. Então, evangelização é para a vida toda. Para nós, o EJA aqui na nossa casa acontece na quarta-feira à noite, perdão, na quarta-feira à tarde, que à noite é a palestra, e na quinta-feira à noite, que a palestra é de tarde. A evangelização de infância e de família, infância, juventude e família, é no sábado. Além disso, nós temos alguns estudos online. Então, busquem para vocês, para nós já estamos fazendo essa busca, pela evangelização. Esse aqui é uma figura do nosso polo, é o símbolo do nosso polo 1121, da Comerge, que quem vem à evangelização, no carnaval, pode participar da confraternização das mocidades espíritas, que é a Comerge, que é um evento absolutamente incrível. E essa evangelização vai fazendo com que a gente se aproxime mais de Jesus, porque nós somos muito amados. Uma coisa que a gente vai aprender quando a gente fala do arado, que ele traz cansaço, ele exige disciplina, ele causa uma certa aflição, essa coisa toda, mas depois que ele passa, a gente consegue perceber, a gente se sensibiliza para entender o quanto nós somos amados. Tem uma galera no plano espiritual. Muita gente. Nenhum de nós acha que tem menos de 10 mil anos, porque a gente tem para mais de 100 mil anos fazendo arte nesse planeta. E todos nós temos muitos corações que nos amam, não só aqui, em outras esferas, que já avançaram para planetas mais desenvolvidos e que ainda assim continuam conosco no coração. E eles torcem por nós. Então, a gente, quando pega no arado, a gente ainda tem essa. A gente ainda tem o apoio de tantos e tantos que estão ali torcendo por nós. Eles vão segurar o arado pela gente? Não, porque o serviço é nosso. Mas eles estão ali nos apoiando. E quanto mais a gente faz, aí assim, do animal passa a ter uma máquina, da máquina a vapor passa a ser uma máquina a motor de combustão. Já tem gente aí usando o arado com rede de Wi-Fi. Então, a gente vai facilitando, vai ficando mais fácil. Então, que a gente possa sair daqui hoje motivado a pegar mesmo esse arado da responsabilidade e aplicá-lo nas nossas vidas, beneficiando a nós e a tantos outros que torcem por nós e estão conosco. Muita paz a todos.